porque houve um movimento muito forte. Falavam da igreja até do batuque, porque colocaram bateria. Essas igrejas, eles queriam que a gente parasse, que a gente fechasse. Eu falei, meu Deus, mas que batista é essa? Eu já não estou entendendo mais nada, né? Será que eu entrei na igreja batista mesmo? Porque eu não imaginava, né, que a igreja estava passando por um processo de renovação, né? Manifestação de espíritos malignos e expulsão, expelite, é todo culto. Então era assim, o culto era um culto avivado, um culto que... E isso marcou minha alma, né? Isso entrou dentro de mim, né? A Igreja Batista Casa de Deus é uma igreja centenária com mais de 5.000 membros, construída em uma área de aproximadamente 6.000 metros quadrados, distribuídos em 3 pavimentos, incluindo o amplo estacionamento. Possui 17 ministérios ativos que contam com a colaboração de mais de 500 voluntários. Tem ainda uma frota de 8 ônibus que circulam pelas cidades da região, possibilitando a locomoção dos membros sem que dependam dos ônibus públicos. A Igreja Evangélica Batista Casa de Deus possui atualmente 3 extensões localizadas nas cidades de Itupeva, Campo Limpo Paulista e Itatiba. À frente de tudo isso está uma equipe de 7 pastores e 6 evangelistas que conduz os trabalhos e crescimento da igreja. Além de mais de 30 colaboradores contratados que trabalham na manutenção e administração do templo. Mas a Igreja Batista Casa de Deus é muito mais que números. Fundada como a primeira igreja evangélica de Jundiaí por missionários do sul dos Estados Unidos, traz uma história incrível, com momentos marcantes e personagens muito importantes que a construíram e a fizeram chegar até aqui. Mas acima de tudo, o amor por Deus, pelo seu reino e pelas pessoas, que sempre foi e continua sendo a base, a missão, o propósito e único motivo da história que você vai conhecer um pouco mais agora. Eu sou Clóvis José Pontes, sou pastor da Igreja Batista Casa de Deus desde 1990. Fui vice-presidente durante 25 anos. Em 2014, em abril de 2014, eu assumi a presidência da Igreja Batista Casa de Deus. Bem, eu tive o contato primeiro com a Igreja Batista Casa de Deus através do meu tio Antônio, que era muito amigo do pastor Jorge, companheiro de ministério. Todo mundo conhecia ele como Tite, que também para nós era o tio Tite. E ele sempre falou muito da igreja. Nós éramos numa igreja tradicional e ele sempre falou. Eu me lembro, com 10 anos mais ou menos de idade, ele me trouxe num culto aqui no meio da semana, um culto muito avivado, que me impressionou muito. Mas o contato mesmo com a Casa de Deus foi através da Evelyn. Na verdade, enquanto o pastor Jorge, junto com minha sogra, viajaram para Sri Lanka, eu comecei a paquerar a Evelyn. Não é através de amigos da igreja aqui que nós nos encontramos no encontro, eu sei quem que vai lembrar disso, da Adonep. Era um encontro de Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Aí então eu comecei a vir na igreja literalmente por causa da Evelyn. Comecei a frequentar a igreja aqui, não é, em agosto, final de agosto de 1986. Comecei a namorar a Evelyn em outubro de 86, dia 16 de outubro de 86.
E comecei a frequentar a igreja, ter muito contato com o pastor Jorge, com a paixão que ele sempre teve pelo reino e pela igreja. Isso, lógico, aqueceu muito meu coração. Porque você sabe, eu sempre soube que eu seria pastor. Eu tive um aviso de Deus com 7 anos de idade, mais ou menos, imagina, pastor de uma igreja batista tradicional, não é, que veio visitar a nossa igreja quando eu era antes de infância, e ele disse para minha mãe que eu seria pastor um dia. Não é? Então eu sempre teve isso comigo, né, que eu seria um pastor. Só que no contato com o pastor Jorge, isso aqueceu muito o meu coração, a vontade também, mas deixei isso por conta de Deus, porque eu era muito próspero na minha vida profissional. E casei com a Evelyn em março de 88, 19 de março de 88. Fui para minha lua de mel. E quando eu volto da lua de mel, o pastor Jorge vem jantar em casa junto com a minha sogra. E naquele dia ele falou: Clóvis, eu estou convidando você para vir trabalhar no reino de tempo integral. Ele tinha tido um sonho, e o meu tio Antônio também tinha tido um sonho, que eu estava entrando para o ministério. Comecei a trabalhar em Campinas, no shopping Guatemi. Fui gerente de 2 grandes lojas lá. E naquele processo, trabalhando ali e tal, eu tive uma crise de apendicite, fui operado de apendicite, voltei a trabalhar umas 2, 3 semanas. Eu tive uma notícia da Evelyn que meu sogro queria que eu passasse na casa dele. Era um sábado à noite. Eu falei: Evelyn, eu chego muito tarde. Mas ele falou que não importa a hora que eu chegasse, que era para passar na casa dele. Abri a casa toda escura e de repente eu ouvi aquela voz característica do pastor Jorge me chamando: Clóvis. E eu entrei no quarto dele tudo escuro, ele estava deitado, ele só falou assim para mim: a partir de hoje você é evangelista da igreja, pode ir embora. No domingo eu fui apresentado como evangelista da igreja, aí começou a minha trajetória. Em 1990, 26 de maio de 1990, eu comecei a trabalhar como evangelista 18 de agosto de 88 e fui ordenado ao Ministério Pastoral dia 26 de maio de 1990. Eu sou o pastor Maurício Beraldo. Deus começou a me chamar em 1974, eu tinha 14 anos, né? E onde eu comecei a participar de um movimento católico, uma comunidade de jovens, né? E ali eu comecei a me interessar muito pelas coisas espirituais, né? E quando foi em 1976, eu participei de um movimento ali dentro, de um curso que tinha lá dentro, para pessoas que já faziam um tempo que estavam lá. E no final eu ganhei uma Bíblia, toda com dedicatórias e tudo mais, né? Em dezembro de 1976. E quando eu ganhei essa Bíblia, eu fiquei assim, maravilhado com ela. E então praticamente foram 2 anos, né, que lendo a Bíblia aconteceu realmente de eu conhecer a igreja, né, nossa igreja. Acho que 2 anos depois eu teve um pastor que veio pregar na nossa igreja, convidado, e ele mandou eu ficar de pé, e eu e mais um irmão, e falou: Deus tem um chamado para o pastorado, você vai ser pastor, não sei o quê. O chamado total realmente foi acontecer 10 anos depois, em 1991, que o pastor Jorge foi lá na minha casa, né? Pastor Jorge, pastor Dario e o pastor Clóvis. Aí ele conversou, falou: Deus está chamando você para o pastorado. Falei: pastor, amém. Falei: da minha parte, glória a Deus, aleluia, eu estou para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, né? E a partir de então, naquele ano nós fomos estudar, né? Em 1992, eu, o pastor Clóvis, nós fizemos o seminário presbiteriano do Sul, que é aqui em Campinas. Foi assim que foi o meu chamado. Eu sou a pastora Edna Beraldo, né? Edna Fernandes de Azevedo Beraldo, mas para simplificar, Edna Beraldo. Estou aqui na Casa de Deus desde nascimento. Nasci num lar cristão. Meus pais vieram de Monte Verde, né? E eu sou a caçula de 8 irmãos e nasci aqui em Jundiaí. E meus pais vieram aqui para a Casa de Deus em 1960. E como os meus pais ardiam em seu coração o servir a Deus,
Então, desde cedo, eu, meus irmãos, para nós, assim, a igreja era o nosso habitat natural. Minha mãe era zeladora da igreja, meu pai era mordomo. Então nós ficávamos aqui e nós vivenciávamos, né, o exemplo dos meus pais em servir a Deus. Eu nasci em Franco da Rocha. Eita, cidade linda, né? Meu Deus do céu. E fui criado num lar evangélico e aos 17 anos eu já liderava o grupo de jovens na igreja, né, na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Franco da Rocha. E eu sempre participei do louvor da igreja. Nós tínhamos um trio lá, eram 2 tios, um com violão, o outro com acordeon e eu com pandeiro. O pandeiro sempre fez história da minha vida, né? E tudo foi acontecendo na minha vida, né? Participando de louvores da igreja, professor de escola bíblica, o trabalho foi crescendo e o pastor chegou para mim um dia e falou assim: olha, nós vamos ceder o segundo domingo do mês para a mocidade dirigir o culto na igreja. Eu falei: meu Deus, mas dirigir o culto? Ele falou: Aí o primeiro domingo eu fiz o louvor, tal, com o pessoal, e aí quando terminou o culto ele falou: o mês que vem você vai pregar. Eu falei: não, pastor, eu não vou pregar. Aí eu preguei, nossa, mais nervoso que... Meu Deus do céu, foi uma luta. Mas depois que eu terminei de pregar, o pastor conversou comigo e falou assim: olha, você não queria pregar, não é? Olha, foi uma bênção a mensagem e eu tenho algo para te dizer. Você pode se preparar porque Deus tem um chamado na sua vida para pastor. Eu falei: meu Deus. Aí eu já estava tremendo, aí quase desmaiei, né? Eu falei: e agora? E aí tudo aconteceu na minha vida, acabei, pela necessidade profissional, acabei mudando para Jundiaí, né? E quando conheci a igreja batista, antigamente era a primeira igreja batista de Jundiaí, agora é a primeira igreja batista de Jundiaí, Casa de Deus, Ministério Casa de Deus. E aí tudo aconteceu aqui, né? Tudo aconteceu aqui. No dia 4 de julho de 1992, eu fui ordenado a pastor, né? Fui consagrado a pastor. E fui evangelista. Antes disso, fui evangelista na igreja por 7 anos. Quer dizer, são 30 mais 7, são 37 anos que eu ministro a palavra aí, né? Antigamente, atendendo as congregações que nós tínhamos, começou tudo em Sorocaba, depois veio Campinas, aí veio Araras, aí Serra Negra, e quando eu tinha oportunidade nas igrejas também tocava meu pandeirinho, que é, né, marca registrada, e tudo aconteceu dessa maneira na minha vida, né? O início do ministério foi tudo assim. Quando o pastor Jorge me ligou um dia e ele falou: olha, preciso falar com você. Eu falei: ai, meu Deus. Ele falou: o que você acha de fazer um seminário? Aí eu falei: ai, pastor, eu sei que dentro de mim eu tenho esse chamado, mas eu tinha aquele receio que fosse coisa da minha cabeça, entendeu? Então eu estava aguardando um momento e eu sei que o pastor Jorge é um homem de Deus maravilhoso, eu tenho certeza que ele foi buscar em Deus essa aprovação, e quando ele me ligou, ele já sabia que, né? Quando ele me ligou, ele já sabia. E aí tudo aconteceu, né? E, olha, Deus, estou aí na igreja servindo a Deus e tem sido uma benção. Eu estou na casa de Deus praticamente desde que eu nasci e é uma alegria muito grande estar nesse ministério, fazendo parte dele. Passei muita coisa, né? Na história desta igreja, coisas boas, coisas fortes, muitas experiências, né, com Deus e no geral, né, com os irmãos. Eu estou no ministério desde 2010, né, fui chamado em 2010 convidado para ser evangelista. Durante 2 anos eu exerci o ministério, né, de evangelista e depois em 2012 veio a ordenação ao ministério pastoral. Particularmente eu nunca me vi, né, no ministério em si, ainda mais na casa de Deus, né. Por que eu falo isso? Pela seriedade que é esse ministério, né, por como o pastor Jorge sempre trouxe isso, né, uma seriedade muito grande. Eu nunca imaginei. Promessas sempre tive. Uma que me marcou muito, nós morávamos ainda em Itatiba, eu creio que foi no ano de 81, 82, isso.
Eu tinha 5 para 6 anos e um pastor da Bahia, ele veio. Nesse lugar era muito difícil o deslocamento nessa época, aqui para Jundiaí. Então de Itatiba para Jundiaí o deslocamento era difícil, né? E aí quando foi o meio da tarde, chegou uma pessoa no portão, onde ela morava, batendo palma, perguntando se queria ir na igreja. E neste culto, esse pastor revelou, olhou para minha mãe e disse: olha, esse menino um dia vai ser pastor. Então isso também me marcou, mas são coisas que ficam na infância, né? E o tempo vai passando. Todas as vezes que eu ia fazer uma visita, tal, um doente, sempre tinha alguém, né, de outra igreja, outro ministério, e acabava falando: olha, se prepara porque um dia você... E eu sempre falei, né, no meu coração: Deus, se o Senhor está falando, que seja na minha igreja, né? E aconteceu, né? Aconteceu, Deus me chamou e glória a Deus por isso. O avivamento foi um grande marco na história da Casa de Deus, que gerou salvação, cura, transformação e crescimento para a igreja, mesmo diante de intensa perseguição. É legal falar sobre o avivamento de uma visão de quem não estava aqui, porque eu estava na igreja tradicional, mas ouvia muito com meu tio, mas também ouvia das histórias que aconteciam na cidade. Então, ou seja, a primeira igreja batista realmente ficou em evidência do que estava acontecendo. As pessoas falavam, as igrejas falavam, porque houve um movimento muito forte. Falavam da igreja até do batuque, porque colocaram bateria, né, no avivamento. As igrejas tradicionais, né, as igrejas batista, presbiteriana, né, essas igrejas mais antigas, né, elas não tinham o costume de tocar bateria na igreja, né? E nessa época nós começamos a tocar bateria e começamos a tocar também o atabaque. Aí eles começaram a falar que ali era como se fosse um centro, alguma coisa assim, que fazia tudo isso, né? E aí, eles, na verdade, essas igrejas, eles queriam que a gente parasse, que a gente fechasse, que a gente voltasse ao tradicionalismo. Eles não aceitavam que a nossa igreja estivesse se avivando, né? E que continuasse usando o nome Batista. Então, se fosse uma igreja que mudasse o nome Batista para qualquer outro nome, para eles não teria problema, mas eles não queriam ser associados à nossa igreja, que aquilo é como se fosse um escândalo e coisa e tal. Então, foi uma luta muito grande, né? Nós mantemos o nome Batista, nós mantemos até hoje, né? Primeira Igreja Evangélica Batista, Casa de Deus, Jundiaí, e eles queriam... A perseguição naquela época era muito grande. Uma renovação profunda que impactou de tal forma a vida da igreja e seus ministérios que podemos sentir e viver seus reflexos até hoje. Eu entrei na igreja em outubro de 1978. A igreja tinha passado por um processo de renovação em 74, dia 7 de setembro. Fazia 4 anos que a igreja batista tinha sido renovada. E quando começou o louvor, meu Deus, eu quase morri do coração. Foi uma coisa impressionante. Primeiro eu cheguei para a igreja achando aquela igreja calminha e tal. Nisso, o pastor Jorge chamou 3 pessoas para orar, né? Aquele tempo tinha no início do culto 3 pessoas para orar. E de repente o irmão começou a orar e falar em línguas estranhas. E o outro irmão, o Antônio Silvestrini, começou a interpretar. Eu falei: meu Deus, mas que batista é essa? Eu não estou entendendo mais nada, né? Será que eu entrei na igreja batista mesmo? Porque eu não imaginava, né, que a igreja estava passando por um processo de renovação, né? Até depois eu fui conversar com a minha tia, que hoje já está no céu. Falei com ela, falou: não, mas é que as igrejas estão sendo renovadas, e com certeza essa é uma igreja, é delas, uma igreja que foi renovada. E falavam de curas, de dons sobrenaturais, de visões. E quando eu vim aqui com meu tio, eu tinha uns 10 anos, eu vi isso também. Vi as pessoas falando de visões, tendo revelação de Deus, né, de cura. Era uma coisa incrível que estava acontecendo. Então, não aconteceu, essa história toda, não ficou restrita a Jundiaí, entendeu? Ela alcançou o Brasil. Eu, por exemplo, viajo muito hoje. Então, todos os lugares que eu vou, as pessoas sabem do pastor Jorge. Quando eu falo do pastor Jorge, eu falo: eu conheço, eu ouvi falar, o que acontecia lá em Jundiaí. Então, ou seja, outro dia veio o Luciano Subirá aqui e ele mesmo falou
que ele ouvia de coisas sobrenaturais que aconteciam na igreja. E, de fato, isso impactou muito a cidade, mas também mexeu com a convenção batista tradicional na época. O pastor Jorge foi entrevistado pelos pastores, pelos líderes da convenção, porque ele entrou num movimento que não era nada batista, mas era totalmente avivado, parecendo uma igreja pentecostal, não é, de coisas que estavam acontecendo aqui. Eu me lembro muito na Torres Neves, né, a oração do poder disponível, né, visão de raio-x, que um irmão da igreja tinha esse dom, né, interpretação de línguas, a irmã Esther Narelli, a irmã Valdinha, enfim, a igreja florescia nos dons, arrebatamento tinha todo culto, né, manifestação de espíritos malignos e expulsão, expelir tinha todo culto. Então era assim, o culto era um culto avivado, um culto que... E isso marcou minha alma, né? Isso entrou dentro de mim, né? Então a Casa de Deus, não é, no ministério do pastor Jorge, ficou muito conhecida, né? Muito conhecida pela pujança do avivamento, pela força do avivamento. Não foi um avivamento local, né? Trouxe impacto no Brasil inteiro. Muitas pessoas vieram do Brasil aqui. E Deus começou a trazer aquelas pessoas que estavam sedentas, né? Da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da salvação, de cura, de libertação, né? Foi uma enxurrada de pessoas, né? Começou a vir, e a igreja começou a crescer, né? De uma forma assim impressionante, a ponto de nós termos que sair de lá e construir aqui. Já não cabia mais, né? Foi assustador, né? Porque nós tínhamos aquela igreja pequena ali, né? Estava muito espaço apertado. De repente viemos aqui para o doutor Leonardo Cavalcante e mudou a história da igreja. Aí vieram o ministério do Poiqueti, que era poder disponível, né? O pastor Jorge começou a orar para as pessoas caíam no poder. O pastor Jorge, ele recebe uma carta de uma pessoa. A pessoa conta os problemas dela, entendeu? Conta, e para ela, lá, ela escreveu em português. Mas quando o pastor Jorge abre a carta, está escrito em línguas estrangeiras. E o pastor Jorge começa a interpretar não apenas o problema que a pessoa estava querendo, mas a resposta já. Então, coisas assim, nesse nível aconteciam, né? Então, o pastor Jorge viajou muito. Naquela época ele era muito convidado para conferências, para pregar sobre avivamento, para pregar sobre a ação do reino das trevas, por exemplo. Então, a oração do Poiqueti, que foi conhecido na época, que as pessoas caíam e eram visitadas poderosamente pelo Espírito Santo. Esse negócio foi muito forte. Nesse tempo de avivamento da igreja, onde nós viajávamos muito, era muito Rio de Janeiro, íamos muito para Rocinha. Hoje eu penso, Rocinha, gente, quanto eu fui para Rocinha, para Campos, e depois a igreja foi crescendo, meu pai começou a escrever os livros, aí vieram as congregações, quando a gente viajava para Sorocaba, Serra Negra, viajávamos muito, né? Aí o tempo foi passando, isso desde pequenininha vivendo, né? A transição da igreja. Então eu me lembro muito dessa época que eu vivi como filha de pastor, muitas viagens, muitos congressos, muitos pastores que vinham de fora. Antigamente não ficavam em hotel, ficavam em casa, né? Então a gente sempre recebia, muitos ficavam 2, 3 dias. Eu sempre dava o meu quarto para eles dormirem, né? Mas foi uma época muito boa e uma época que nós fomos crescendo, eu fui vendo a igreja crescer. Quer dizer, eu participei de todo esse trajeto da igreja. E isso é muito bom quando a gente olha para o passado, vê fotos, vê imagens e vê esse crescimento da igreja até onde a gente está aqui. Não existe projeto de Deus separado, né? Então, não é o ministério do pastor Jorge, o ministério do pastor Clóvis, o ministério de quem que seja, não. É a obra de Deus que vai caminhando e cada época vai trilhando no seu caminho, mas com certeza fomos construídos com o sobrenatural. Nossa igreja, no DNA dela, tem a ação do sobrenatural. A gente continua vivendo isso na nossa vida. Esse foi apenas o início de uma história centenária que transformaria a cidade e a vida de tantas pessoas. No próximo episódio, a primeira igreja batista de
Jundiaí decidiu fazer? O que ela vai fazer? Comprou um terreno. E o que vai fazer agora? Vai construir uma casa de Deus. Você vai entender como foi a construção do templo atual e ouvir testemunhos impactantes e edificantes de pessoas que participaram e viveram coisas sobrenaturais nessa fase tão importante para a igreja. Seja em Deus.